Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Internacional, ou International Connection, o novo quadro do Instituto Brasileiro de Recursos e Processos nos Tribunais Superiores. O nosso objetivo é trazer dicas sobre a atuação em direito internacional, sobre como iniciar um mestrado no exterior e fazer essa conexão da atuação nos tribunais superiores, seja no Brasil, seja no exterior. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu ingresso no mestrado em Direito nos Estados Unidos. Eu sou aluna do curso de mestrado em Direito Internacional e Americano na Universidade de Dayton, Dayton, em Ohio. Ingressei no programa de mestrado deles na condição de bolsista parcial, consegui bolsa de 50% lá e quero trazer um pouquinho da minha trajetória, porque eu procurei informações sobre isso quando eu estava me preparando para o mestrado e senti essa falta, essa carência de informações transparentes e que me auxiliassem no meu passo a passo. Antes de falar um pouquinho sobre a trajetória, eu gostaria de ressaltar a importância de fazer um mestrado ou algum curso de especialização no exterior, principalmente nos países mais desenvolvidos do que o Brasil. Assim, nós temos uma noção de como funciona o ordenamento jurídico em outras partes do mundo, conseguimos pensar em soluções para os problemas que hoje o advogado, como um solucionador, precisa enfrentar no ordenamento brasileiro e, claro, abrir as portas para as mais diversas possibilidades de atuação. A exemplo das homologações de sentença estrangeira, que acontecem aqui no STJ, ou o que não raras vezes acontece, de você precisar executar alguém que está no exterior, uma pessoa cuja a residência temporária é no exterior, e como alcançar essa pessoa nos mais diversos ordenamentos, trazendo um foco nesse primeiro momento para os Estados Unidos, porque é onde eu estou aprendendo e estou tendo esse contato inicial. Se você pensa em fazer um mestrado nos Estados Unidos que foge um pouco do comum, do que a gente normalmente está acostumado aqui no Brasil, as universidades normalmente nos incentivam a procurar Portugal, principalmente, ou os outros países da Europa, seja pela semelhança do civil law, seja pelas facilidades em razão da língua. Então, por vezes, nós achamos que fazer um mestrado num país que tem uma língua completamente diferente da nossa, a exemplo do inglês, indo para os Estados Unidos é impossível, mas não é. Claro que existe essa necessidade de você aprender o inglês e dominar uma outra língua, mas tudo que é mais desafiador pode ser mais recompensador. E eu, particularmente, estou gostando muito da experiência. O meu mestrado é completamente online. Eu optei pelo programa online em razão dos meus compromissos aqui no Brasil, na altura que a minha carreira está. Ainda não achei ser sábio o suficiente sair para passar um ano em dedicação exclusiva em outro país só estudando. Mas eu penso que essa deve ser uma experiência super válida. Então, quem tem essa possibilidade, eu recomendo e encorajo muito que faça e que se submeta a isso. O passo a passo é bem demorado, então se você está pensando em fazer um mestrado no exterior, em especial nas universidades americanas, que tem um programa de seleção diferente, eu recomendo que você faça isso com pelo menos um ano de antecedência do seu ingresso. Reunir a documentação, providenciar as traduções, providenciar a equivalência, que é a validação do seu diploma brasileiro lá fora, leva tempo. Fora isso, é necessário fazer cartas de recomendação, um currículo todo em inglês e a parte que, ao meu ver, é mais desafiadora, que é a sua carta de apresentação pessoal, o personal statement. Nós não temos o costume de fazer esse tipo de documento aqui em processos seletivos, então eu penso que essa é uma das partes mais desafiadoras, mas não impossíveis. O primeiro passo, de forma definitiva, é se submeter ao exame do TOEFL, sabendo o inglês, estudando o inglês e se preparar para o TOEFL. O TOEFL é um exame que vai verificar sua capacidade e fluência na língua inglesa para as hipóteses acadêmicas ou profissionais. Então é um exame que você pode agendar no site, fazer online ou presencial,
Tem os locais em que você se submete presencialmente, normalmente acontece nas casas Thomas Jefferson, a depender da localidade, mas você também pode fazer na sua casa online. O TOEFL é a principal barreira que precisa ser ultrapassada, porque cada faculdade exige uma nota diferente para comprovar a sua proficiência no inglês. Então, sem o TOEFL, você não consegue avançar para as outras fases. Então, eu sugiro que essa seja a primeira barreira a ser ultrapassada. Antes de se submeter à prova, faça uma pesquisa das universidades que você acha interessante, dos programas que você busca se especializar. Existe uma infinidade, desde direito tributário, empresarial, família, resolução de conflitos, que é uma área de bastante foco nos Estados Unidos e que eu acho que, de fato, o ordenamento americano tem muito a nos ensinar sobre dispute resolution, que é a resolução de conflitos, a programas mais gerais, que foi a minha opção. A minha opção é de direito transnacional e direito americano. O programa que eu escolhi, ele tem um currículo voltado para todo o ordenamento americano e vai me preparar também para o Bar Exam, que é a prova de habilitação para advogar nos Estados Unidos. Então, tudo isso pesou na minha escolha. Eu sugiro, portanto, que você faça a sua pesquisa acerca das universidades que você deseja, o curso que te interessa e como você deve fazer o passo a passo para cada universidade, olhando também a sua nota, a nota exigida para o TOEFL. Feita a pesquisa e vencida a parte do TOEFL, é a hora de você reunir a sua documentação. E cada universidade vai exigir documentos diferentes. Você manda a nota da sua prova no TOEFL diretamente para a universidade. É só selecionar quando você for fazer, que eles vão mandar a sua nota diretamente. E vencido isso, você precisa reunir a documentação. O seu diploma, os históricos escolares da graduação. Se você tiver uma pós-graduação, isso conta muito. Ou mestrado aqui no Brasil também, se for o caso. Tudo isso com os diplomas históricos escolares. Além disso, você precisa providenciar um currículo seu e as cartas de recomendação e o personal statement, que é a declaração dizendo por que a universidade deve te aceitar. Todos esses documentos precisam estar traduzidos. Algumas universidades não exigem tradução juramentada, mas eu recomendo que faça para evitar as possibilidades de ter algum erro e acabar fazendo não só você ter que gastar mais com o envio dos documentos, fazendo uma nova tradução e evitando erros e eventuais contratempos. Traduzidos os documentos, é a hora de buscar a validação dos diplomas. Existem instituições específicas nos Estados Unidos que fazem essa validação. Os meus documentos foram encaminhados para o LSEC, que é uma instituição americana voltada apenas para a validação dos estudantes interessados em fazer programas de mestrado lá. Então, eles possuem requisitos, e nós podemos falar sobre isso depois no outro vídeo, requisitos específicos de como essa documentação deve chegar lá para ser validada. Precisa ser enviado em português e em inglês, e eles farão essa validação. Feita a validação, isso será passado para a universidade em que você deseja aplicar. E aí já é o momento de você selecionar e escolher as universidades que te interessam. Então, quando você for aplicar, a instituição que fez a validação enviará os documentos diretamente para a universidade, facilitando essa parte do processo. Em relação aos documentos escritos, as cartas de recomendação e o personal statement, é importante falar que o personal statement você precisa vender o seu peixe. É algo que nós não estamos acostumados aqui no Brasil. Então você precisa explicar para a faculdade do porquê você. Os Estados Unidos me parece que é um país que gosta de reunir o melhor do mundo nas universidades deles. Então deixar claro que você é uma pessoa com diferenciais, uma pessoa que tem credenciais diferentes e que gostaria de aprender algo específico naquela universidade é muito importante. Eu também recomendo que pesquisas sobre o grupo de professores da universidade sejam feitas e assim você possa mencionar de forma detalhada no seu personal statement, trazendo um pouquinho mais de corpo para o seu texto e dizendo que de fato você se interessou pelo processo de seleção e gosta daqueles professores que estão lá. Já as cartas de recomendação, é necessário escolher pessoas que te conheçam de verdade.
sejam professores ou antigos chefes e coordenadores nos locais de trabalho que você passou. Essas pessoas precisam demonstrar um profundo conhecimento sobre você, na sua parte técnica, falando dos desafios que você superou enquanto trabalhou com eles, porque isso chama a atenção da banca de seleção. Reunida a documentação da sua universidade, e esses documentos que eu falei são os básicos, é a hora de aplicar. Escolha a universidade, normalmente algumas cobram uma taxa específica para fazer essa aplicação, como se fosse o vestibular daqui, e uma vez selecionado, saiba que você pode barganhar com as universidades. Se uma X te aceitou com uma bolsa maior, mas você tem mais interesse na Universidade Y, por exemplo, você pode falar tranquilamente que recebeu uma bolsa maior em outra para tentar alcançar o seu objetivo de ir para quem mais te interessa com a bolsa que lhe seja mais interessante. Gostou das dicas de hoje? Estaremos falando sobre esse assunto nos próximos vídeos e esperamos ser essa fonte de informação para você que busca fazer um mestrado nos Estados Unidos. Até mais!